Igreja do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus na nossa última exposição na carta de Paulo aos Romanos. Hoje o capítulo 16, seus últimos versículos, versículos 25 a 27. Estamos aí, meus irmãos, há vários meses e hoje terminando a exposição nesse livro. A partir da semana que vem, nós começaremos uma série no livro de Gênesis. Começaremos Gênesis e pelos próximos dois domingos, nós teremos Gênesis no culto da noite. Depois, em abril, logo no primeiro domingo, Gênesis vai para o culto da manhã. E para a noite, de manhã nós terminamos em Salmos e começaremos à noite, então, Marcos. Então, a partir de abril, teremos Marcos no culto da noite e Gênesis no culto da manhã. Gênesis já começando no próximo domingo, na parte da noite. Eu sei que ficou confuso, mas depois você vai saber. Hoje, nossos três últimos versículos e um título apropriado para o nosso irmão, o resumo do Evangelho da Justiça de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, boa, perfeita, agradável, suficiente, alimento único e necessário para as nossas almas nessa noite, e que é capaz de gerar em nós os frutos desta justiça que o Senhor preordenou desde antes da fundação do mundo. Cumpre em nós nessa noite, com Teu Espírito, que acabamos de cantar, Senhor, essa obra de soprar sobre nós o sopro vivo de Deus, e aquecer em nosso coração a chama do Evangelho e do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você lembra da época da escola, os mais velhos aqui, quando o professor pedia para você fazer o fichamento de um livro? Você lembra disso? Alguém aqui já fez fichamento? Eu sou muito velho. Sou muito velho, né? Fichamento. Talvez os jovens hoje não façam mais fichamento. O que é fazer um fichamento, meus irmãos? Realmente, você colocar o conteúdo, por exemplo, de um livro em fichas, certo? E a ideia era você criar ali, talvez, algumas anotações sobre textos ou livros em uma ficha, a fim de organizar as informações sobre aquela obra e facilitar no dia da prova, né? Quando você vai estudar então para a prova, o professor fala que o livro vai cair na prova, então você agora tem todas essas colunas, esses pilares que fixam a ideia central daquele livro e suas teses, ajudam você a compreender o conteúdo, o fluxo do argumento para consultas posteriores. Meus irmãos, quando a gente chega hoje agora nesse final da epístola de Paulo aos Romanos, nós temos aqui uma espécie de um fichamento. O apóstolo Paulo faz um resumo das principais ideias do livro de Romanos. Por incrível que pareça, elas estão aí nesses 3 versículos. Mas não é um fichamento, meus irmãos, não é meramente um resumo de ideias para que eu intelectualmente, academicamente saiba o que Paulo falou, não. É uma doxologia. Você sabe o que é uma doxologia? É uma logia de doxa, literalmente. É um entoar de glória, é um atribuir mérito a Deus, o soberano Criador. É louvar, é dar ação de graça, é se jubilar, é se alegrar. Porque quando nós concluímos o livro de Romanos, nós temos um resumo, meus irmãos, do poderoso Evangelho de Jesus. O Evangelho que muda vidas, o Evangelho que muda histórias, o Evangelho que faz uma pessoa estava destinada para um canto, mas agora de fato ela descobre que está destinada para outro, muito melhor e muito superior, o Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, nesse fichamento doxológico do apóstolo Paulo, nós temos aqui 4 resumos muito claros daquilo que foi trabalhado ao longo do livro de Romanos. Então, o nosso objetivo, na verdade, é fazer uma recapitulação de todo o livro de Romanos, nessa noite, por meio desses 3 versículos e suas ideias centrais. A primeira ficha do professor Paulo, do professor Espírito Santo, na verdade, para você, hoje à noite, é que Deus é poderoso para nos confirmar no Evangelho de Cristo. Veja aí o versículo 25, olha o que ele diz.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Meus irmãos, a maneira como o apóstolo Paulo abre essa doxologia já é um pouco diferente até de algumas outras, porque essa doxologia aqui, na verdade, ela já é mais longa do que as outras encontradas nas cartas de Paulo. Algumas são semelhantes a essa em termos de tamanho, a que tem lá em Hebreus 13, 20 e 21, a gente não tem certeza se foi Paulo que escreveu Hebreus, a de Judas, 24, 25, mas o que é interessante, meus irmãos, é que essa doxologia aqui, ela vai retomar temas que Paulo disse lá no início da carta aos Romanos. No início da carta aos Romanos, Paulo havia dito a essa igreja que ele tinha o desejo de visitá-los para compartilhar algum dom espiritual a fim de que os crentes fossem confirmados. Foi isso que ele falou, que os crentes fossem confirmados. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que agora nós chegamos no final da carta de Paulo e ele entende que a leitura dessa carta, o entendimento dela, traz confirmação. O dom de Deus é a própria epístola. A própria epístola, ela tem o objetivo de confirmar. E o que é esse confirmar, meus irmãos? A palavrinha grega aqui, às vezes na sua Bíblia vai aparecer como edificar, dependendo da tradução que você está usando. Algumas é confirmar, mas é na verdade edificar a igreja sobre alguma coisa. Nessa doxologia, meus irmãos, Paulo está dizendo, Deus é poderoso, Ele tem todo o poder para confirmar, para nos edificar em alguma coisa. Então, meus irmãos, a doxologia começa atribuindo a Deus todo o poder, toda a glória. Meus irmãos, eu e você não temos poder para confirmar absolutamente nada nesse mundo, mas Deus tem. Deus tem. E aonde que Deus vai nos confirmar? Onde é que é esse fundamento em que nós estamos sendo construídos, edificados? Ele diz, Ele é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa confirmação do apóstolo Paulo é segundo, a confirmação de Deus para nós, é segundo o evangelho que Paulo fala que é meu evangelho. Quando ele diz isso, ele diz o evangelho que ele está anunciando como apóstolo, que Deus comissionou. Logo adiante aí num versículo ele fala que é segundo o mandamento de Deus. Deus havia mandado Paulo falar isso. Deus havia separado Paulo, convocado e comissionado ele como apóstolo aos gentios, e ele mandou Paulo dizer essas coisas à igreja. Mas, meus irmãos, isso que é interessante. Quando Paulo diz o meu evangelho, ele não está falando que foi ele que inventou esse negócio. Não foi ele que teve uma ideia do que ele achava que Deus queria dizer para a igreja, e aí ele inventou. Não, meus irmãos. Ele diz que é a pregação de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Note o contraste. Na semana passada nós falamos ali nos versículos 17 a 20, que uma das preocupações de Paulo nas saudações finais era com os falsos profetas, lembra? Aqueles que perniciosamente se infiltravam no meio da igreja com as suas heresias, contaminavam a igreja, contaminavam a comunhão, dividiam a igreja. Paulo fala, o meu evangelho não é esse, o meu evangelho é segundo a pregação de Jesus Cristo. Meus irmãos, a confirmação de um crente deve ser em harmonia com o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, boas novas. O anúncio, a mensagem de que Jesus Cristo é a solução de Deus para os homens. Eu e você somos confirmados na solução de Deus para os homens. É isso que Paulo está dizendo. Veja, meus irmãos, ele está tentando convencer essa igreja de que o evangelho que ele prega não tem nenhuma discordância com o evangelho de Jesus. Quando Jesus veio para pregar, para fazer a sua obra, Paulo está falando, o que eu falo agora tem a ver com o que ele veio fazer lá atrás. Nós estamos alinhados. Não são dois evangelhos, não são duas ideias diferentes. É isso aqui. Cristo é a referência da pregação das boas novas. Meus irmãos, eu sei que eu já fiz essa pergunta à igreja algumas vezes ao longo da nossa série de Romanos, mas se alguém perguntar para você qual é o evangelho de Jesus, você seria capaz de dizer? Hoje pela manhã na nossa escola dominical, nosso irmão Fausto fez uma abordagem muito interessante aqui sobre essa relação, a aula final que tivemos sobre cristianismo, cultura e política, economia, uma aula muito necessária. Depois você pode ouvir, só que não, porque eu acho que não vai subir para a internet, estou na dúvida. Mas, meus irmãos, o que eu acho importante é o seguinte: quando alguém pede razão da esperança lá fora, daquilo que está dentro de você, o que é que você diz?
Qual é o centro da sua identidade? Aonde você está edificado? Aonde você está confirmado? Porque se você lembrar, o texto inteiro de Romanos, a epístola de Romanos, é para nos lembrar desde o capítulo 1, que lá atrás nós éramos pecadores, sempre fomos pecadores por origem, todos, sem exceção, precisam ser salvos do seu pecado. A lei mosaica, da qual o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 7, por mais que ela fosse boa e santa, ela não era suficiente para contra-atacar o poder do pecado que havia dentro de nós. Pelo contrário, o pecado se aproveitava da lei para dar um jeitinho e usar a lei em nosso favor. Mas, meus irmãos, através da retidão de Deus, o pecado é julgado e a salvação é providenciada. Como que isso é possível? Pela vinda de Jesus. O evangelho de Paulo em Romanos fala da vinda de uma nova era de redenção, uma nova história, a história de Deus que entra na nossa história. E assim a era anterior de um mundo que não tinha esperança, agora conhece a luz de Deus em Cristo Jesus. A era do Espírito Santo, que confirma o ministério de Jesus, é o que Paulo defendeu no capítulo 8. Então lá no capítulo 3 ele falava que agora era necessário que esse Filho de Deus fosse como um animal que fizesse uma obra propiciatória, que por meio do seu sangue derramado, ele fizesse satisfação da ira de Deus. Um Deus que verdadeiramente, sendo santo, estava irado contra o pecador. Mas Cristo foi o Cordeiro aceito, o Cordeiro da expiação. E pelo sangue dele, pela morte dele, nós fomos alcançados com a vida. Então Paulo, cheio de doxologia em Romano, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Paz. Deus nos justificou. O que significa? Meus irmãos, se você leu Romanos e você não entendeu que a doutrina da justificação é o centro de Romanos, então você não entendeu Romanos. Deus nos justifica, Ele declara que nós somos justos. Nós não éramos, agora nós somos aceitáveis, nós somos declarados retos. Jesus pega a obra dele e agora Ele coloca sobre nós a obra dele. É uma imputação que vem de fora para dentro. Não sou eu que tinha nada de mim a oferecer. Jesus me sela com essa verdade do Espírito. Aquilo que era meu é lançado em Jesus. Toda a minha maldade, minha iniquidade foi feita visível agora na crueldade da cruz do Calvário. O Filho de Deus inocente, sofrendo em meu lugar, carregando minha iniquidade. Mas, meus irmãos, tudo que era dele veio para mim. Se Jesus é justo, hoje eu sou justo em Jesus. Você que crê em Jesus, você é justo em Jesus. Isso não vem de você, vem dele. Que coisa maravilhosa. A esperança, meus irmãos, agora vem de um futuro glorioso. Quem é justificado em Cristo Jesus, morreu com Ele, também ressuscita com Ele. Não tinha nada, mas agora tem o Espírito Santo. E meus irmãos, como Paulo se delicia quando ele descreve essa obra do Espírito Santo, né? Ele dá a ressurreição, traz a vida eterna, Ele nos torna filhos adotivos de Deus. Ele geme com o meu espírito. Meus irmãos, até quando eu não sei nem como orar, Ele intercede por mim na fraqueza da minha oração, para fazer ela chegar. Ele tem aqueles gemidos que só Ele dá conta de fazer. Ele me torna participante da obra e da realidade de Cristo Jesus. Esse evangelho, meus irmãos, de Cristo, do Espírito, é um evangelho também que Deus nos lembra da soberania da sua salvação em todas as coisas, não é? Esse homem que está assim, em sua natureza condenado à morte, mas Deus, por misericórdia, decidiu predestinar, decidiu chamar, decidiu justificar, adotar, santificar e glorificar. Deus fez tudo. Esse negócio de predestinação parece muito difícil lá no capítulo 9, mas o Evangelho nos lembra que se não fosse a predestinação, se não fosse a eleição de Deus, nenhum de nós estaria aqui hoje à noite. Só estamos aqui porque Deus, por misericórdia, escolheu para si uma igreja. Nós somos o povo de Deus. E nessa igreja não tinha só judeus, como os judeus pensavam. Não, tinha gentios também. Era uma igreja absolutamente multicultural e diversificada. As promessas sempre foram para judeus e para gentios. E esse Deus, meus irmãos,
tem nos chamado, como vimos no capítulo 12 até agora, à santidade, a uma ética, ao amor, ao perdão, à mudança, ao cuidar, pai que cuida de filho, filho que respeita o pai, ao amor sincero. Então eu te pergunto de novo, será que quando alguém pergunta para você o que é o Evangelho, você consegue citar alguma dessas ideias? Porque esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo nesse momento é que Deus está nos confirmando nesse Evangelho. Esse é o Evangelho. E isso que é glorioso, meus irmãos, porque essa confirmação, e aqui quando a gente fala, quando Paulo está dizendo conforme o meu Evangelho, é literalmente segundo a forma. Será que nós estamos sendo adequados a esse Evangelho? Você está ganhando a forma desse Evangelho na sua mente e no seu coração? Meu filho Daniel, que é muito esperto, está na fase de aprender a encaixar formas nas formas, né? Brinquedos de encaixe. Aí de vez em quando ele tem lá um brinquedo que tem uns animais, aí eu estou vendo ele tentar encaixar o elefante na girafa lá. Falei, não vai dar certo. Tá rindo, né, filha? Queridos, nós precisamos nos amoldar ao verdadeiro Evangelho para não nos amoldarmos às formas erradas desse mundo. Eu estava lendo o comentário do R.C. Sproul nesse livro de Romanos. Tem vários comentários bons no livro de Romanos, viu? Para você que quer continuar estudando. O do Sproul é um, do John Stott é outro, do Martin Lloyd Jones é outro, do John Murray é outro, Calvino é outro. Excelentes comentários. O Sproul faz a seguinte análise. Ele fala, se eu não entendo verdadeiramente o Evangelho, eu vou acabar me amoldando a outras coisas que têm cara de Evangelho, mas não são Evangelho. E ele diz que o problema hoje é que o verdadeiro Evangelho está em ataque sobre ataque no mundo. Ele diz o seguinte: inúmeros ensaios, artigos e livros têm sido escritos nos últimos 20 anos sobre o Evangelho. O Evangelho bíblico está sob ataque hoje. A doutrina da justificação somente pela fé, que examinamos com muitos detalhes nessa carta de Paulo aos Romanos, tem sido e continua sendo atacada na igreja hoje, não apenas pela ala liberal da igreja, mas também pelos evangélicos e até mesmo por setores reformados. No centro dessa disputa está se a nossa salvação repousa apenas na imputação da justiça de Jesus. Sem a justiça de Cristo, eu e você estamos acabados. Sem a imputação, não há justificação. E sem justificação, somente pela fé, não há evangelho. O único evangelho é o evangelho de Paulo, que na verdade é o evangelho de Jesus. Estar estabelecido, estar confirmado no evangelho, é estar confirmado nesta doutrina. Meus irmãos, a esperança que eu tenho quando eu leio esse texto, aqui por um detalhezinho grego da palavra confirmado, é que não é apenas aquilo que eu faço para ser confirmado, mas é que Deus está nos confirmando pelo poder do Evangelho. Ele tem misericórdia de nós. É como se Paulo estivesse mostrando para a gente aqui a doutrina da perseverança dos santos embutida. Deus vai nos fazer perseverar, Ele nos confirmará até o dia de Cristo nesse Evangelho, a despeito das lutas que nós sofremos. Deus declara que no Evangelho Ele é o nosso Pai, não somente aqui e agora, mas que Ele continuará sendo nosso Pai eternamente. A nossa adoção se estende para além da morte, pois Ele está nos conduzindo para aquela herança eterna. Palavras de Calvino. Segundo lugar, meus irmãos, o Evangelho não é só um Deus poderoso para nos confirmar, mas é um Deus que nos deu a conhecer o mistério da sua graça. Essa é uma das ideias centrais de Romanos, que ele recapitula aí no versículo 25, segunda metade. Veja aí, versículo 25. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Esse evangelho que Paulo anuncia, essa pregação de Cristo, está associada ao conceito de um mistério que estava guardado silenciosamente desde os tempos eternos. Meus irmãos, a gente já fez a brincadeira aqui. Quando a gente fala de mistério, a gente lembra daquela maneira como muitos dos nossos irmãos falam, né? Mistério, né?
Mas o que é um mistério bíblico? É simplesmente assim, como quando eu era jovem, a gente tinha ali as nossas buscas por experiências espirituais com Deus, e aí era um lance meio gnóstico, para os que entendem o que eu estou falando aqui, mas era uma coisa assim, nossa, eu tô sentindo aqui um negócio diferente, eu acho que o Espírito Santo chegou. Meus irmãos, mistério não é nesse sentido de uma experiência particular, não é aquilo que eu acho que é misterioso, ou aquilo que eu acho que é confuso, não. Mistério tem a ver com o conselho divino, tem a ver com os decretos eternos de Deus, com as coisas que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo, e que não seriam conhecidas a nós, se Deus não decidisse revelá-las a nós. Meus irmãos, o nosso Deus é o Criador de céus e da terra, Ele criou esse universo inteiro, e não somente criou as coisas físicas, mas Ele é o Criador do próprio tempo, Ele é o Deus eterno, que está sobre todas as coisas, e tudo o que acontece neste mundo e fora deste mundo, acontece porque Deus determinou o seu acontecimento. Esse é o nosso soberano Deus. E a verdade, meus irmãos, é que se nós observarmos a distância entre o Deus Criador soberano e quem nós somos como criaturas pequenas, nós jamais teríamos condições de saber o que se passa na mente de Deus. Há tantas pessoas que advogam para si serem capazes de conhecer o divino, o invisível, previsões de datas, tragédias, mudanças de governo, reis que levantam, reis que sobem. Sempre me vem à cabeça quando aqui mesmo no Brasil, nas eleições de 2012, alguns pastores, pastoras e apóstolos evangélicos brasileiros começaram a declarar quem que ia ser eleito, quem que não ia ser eleito. Foi uma bagunça, não se confirmou nada, uma bagunça. Meus irmãos, o homem jamais poderia conhecer o decreto de Deus, mas Deus quis revelar seus decretos salvíficos a nós. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma palavra que conta que aquilo que estava em mistério, guardado desde os tempos eternos, na mente de Deus, seus infinitos desígnios e propósitos, passaram a ser contados aos homens. Deus, um belo dia, alcança um homem chamado Abraão. Abraão não era ninguém, meus irmãos. Parece muito importante para a gente hoje, mas não era. Era apenas um gentil, um idólatra. Mas Deus encontra esse homem no início do capítulo 12, quando você está lendo a história ali em Gênesis 12. Ele basicamente se revela a Abraão. E ele começa a falar para Abraão coisas que Abraão deveria fazer, mesmo se Abraão não entendesse bem. Você tem que sair da terra da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus estava revelando a Abraão o Evangelho. O Evangelho. Mas não começou com Abraão. Se você voltar na história um pouquinho, tudo o que acontece com Noé, você pensa, né? Que história maluca, né? O povo em perdição, Deus escolhe uma família, predestina uma família, fala, Noé, sua esposa, seus filhos, constrói aí um Titanic, vai. Por quê? Por quê? O que isso tem a ver? Porque, meus irmãos, ainda que muitos fossem condenados, alguns não seriam condenados. Eles entrariam dentro de uma arca, e eles seriam protegidos da ira de Deus, das águas do dilúvio que atingiriam aquela arca. Para que isso fosse um protótipo, uma sombra, um tipo do Cristo que viria, que é a nossa arca. Porque quem está dentro de Jesus não sofre a ira de Deus. Mas se você voltar antes, tem mais. O mistério estava sendo revelado por meio de um casal chamado Adão e chamado Eva, a quem Deus deu uma ordem: vive nesse jardim, mas não come do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história. Satanás vem, muda, propõe falsas verdades, fake news. Adão e Eva compram a ideia, comem do fruto, trocam a acusação. No fim das contas, acusam a serpente, mas não são capazes de assumir responsabilidade. Eles mereciam morrer eternamente. Mas Deus ali vira para os dois e diz que o descendente da serpente, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E Deus ali estava pregando o evangelho outrora oculto.
Meus irmãos, na história do Antigo Testamento, Deus vem revelando, vai manifestando, Ele vai desdobrando tudo aquilo que estava oculto para os antigos israelitas. Depois veio José, depois vem Moisés, depois vem Davi, tem Josué, tem Samuel, tem Esther, tem Daniel, tem Neemias, tem Esdras. E em cada um desses momentos, Deus vem revelando aquilo que Ele haveria de fazer um dia. Meus irmãos, veja, eu sei que às vezes quando o sermão fica muito técnico assim, a gente fica pensando, tá pastor, o que isso tem a ver comigo? Você pode abrir a Bíblia comigo, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12? Porque nós estamos dizendo, meus irmãos, que essas são as palavras que vêm ecoando pelas páginas do Antigo Testamento, pela boca dos profetas, que Deus levantou. Ele vem revelando o seu propósito de salvação. Então quando você olha 1 Pedro capítulo 1, você pode voltar até no versículo 10, 1 Pedro 1, 10, veja, o apóstolo Pedro, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Então ele diz que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pode voltar para Romanos capítulo 16. Não era apenas para os profetas que estavam sendo revelados, mas o texto diz que é para vós outros. O mistério revelado é para vós. Meus irmãos, por que Deus nos revela esse mistério? A gente poderia falar muitas coisas. Não é só para a gente ficar atento em ouvir a Deus, mas também para imprimir em nossas mentes um respeito, uma reverência sólida e profunda pelo nosso Deus. Que Deus é esse que controla a história de tal forma que Ele consegue fazer tudo o que Ele designou acontecer do jeitinho que Ele designou. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é só a morte de Jesus, mas é o Deus que governa de tal maneira a história, que Ele faz a morte de Jesus acontecer para alcançar justamente aquilo para o qual ela foi designada. Meus irmãos, Deus nos dá mistério para nós termos um assombro por Deus, e para sabermos os propósitos de Deus. Eu gosto de ler historinhas para os meus filhos. O problema é que a Melissa, que está rindo aqui no colo da minha mamãe, ela já vai antecipando as historinhas que eu conto para ela, porque eu estou começando a ficar com a vitrola quebrada, né? Então lá vai eu entrar no modo contador de história à noite, quando eu vou contar a história para ela, faço voz de mistério, não é? Melissa, era uma vez um menino que morava numa casa, eu vou inventando, né? Um menino que morava numa casa na árvore. Mas como as minhas histórias são repetidas, ela já vai completando a história, ela já sabe o que vai acontecer. Não é assim mais tão misteriosa para ela. Ela sabe a história. E meus irmãos, por incrível que pareça, isso que é fantástico, eu fico pensando, né? Ela sabe a história, então ela vai pedir para eu parar e contar outra. Não, ela pede para eu contar a mesma história que eu já contei 100 vezes para ela. Porque coisas que são ocultas, mas são reveladas, quando se tornam reveladas e agora eu sei, eu quero ouvi-las de novo. Eu quero ouvir essa doce história de Cristo Jesus. Eu tenho 37 anos de idade, meus irmãos, e eu ouço a doce história de Cristo Jesus desde que eu tinha 0 anos de idade, e eu nunca me canso dela, porque esse é o maravilhoso mistério da minha salvação.
Eu e você conhecemos o Evangelho e é bom ouvir de novo o Evangelho. Nossa, pastor, mais um sermão sobre o Evangelho e mais um sermão sobre Jesus? Sim! Sim! Porque as doces histórias do Evangelho confirmam a nossa fé. O mistério outrora oculto agora é revelado, meus irmãos. Revelado. E eu passo a ter um assombro reverente pelo meu Deus. E eu peço, Senhor, me conta de novo essa doce história. Eu quero lembrar de onde eu vim, para onde eu estou indo. Eu quero lembrar o que o Senhor fez com o vovô Moisés, com o vovô Noé, com o vovô Abraão. Eu quero saber quando a nossa família desandou lá no Egito atrás de falsos ídolos, mas como Deus por misericórdia levantou Eliseu. Eu quero saber quando os inimigos atacaram a nossa família, aqueles adoradores de Baal, mas Deus levantou um profeta e mandou fogo do céu. Eu quero saber quando a nossa família foi ameaçada de extinção, quando acharam que a gente ia morrer no Egito, ou quando acharam que a gente ia morrer na Babilônia, e Deus, vez após vez, levantou seus libertadores, porque todos eles apontavam para o nosso Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, o mistério revelado é tão diferente dos mistérios desse mundo, não é? Os donos deste mundo, os chefes desse mundo, se acham tão detentores da verdade e da sabedoria quando eles revelam os mistérios deles. Gostaria de contar para vocês que o futuro agora vai ser tudo metaverso. Todo mundo vai viver virtual. E nós faremos tudo virtual. E eu ouvi a palestra do metaverso todinha. Parece Revolução Francesa. E ele não menciona Deus uma única vez. Ele não conhece o mistério. Ele não sabe quem é o dono deste mundo. Ele não sabe o rei que nós servimos. Ele está inclinando seus joelhos para Facebook, para Amazon e para Google. Mas todos esses um dia, inclusive nós, ajoelharemos diante do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós. Esse é o verdadeiro mistério. Até quem não reconhece o senhorio dele vai ajoelhar. O apóstolo Pedro chegou a mencionar, vocês viram aí, os anjos, os próprios anjos anelam e perscrutam. Meus irmãos, se os anjos ficam extasiados, os anjos contemplam dessa forma, certamente todos nós devemos contemplar também. Meus irmãos, esse mistério está fazendo o quê? Terceiro ponto, penúltimo já. Está chamando os povos à obediência da fé. Versículo 26, Romanos 16, volta lá, segunda metade. É um mistério revelado, e você vê aí no versículo 26, para a obediência por fé entre todas as nações. Dois conceitos, obediência por fé entre todas as nações. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, é um chamado para que pela fé nós obedeçamos. Deus prega a verdade, nosso coração muda, nossa mente muda, e Ele gera fé dentro de nós. A habilidade espiritual de confiar e aceitar que aquilo que Ele diz é verdade. E essa fé deve me levar à obediência. Obediência. Meus irmãos, quando Lutero, que é um dos heróis da Reforma Protestante, em 1517, afixou as suas 95 teses ali na porta do castelo de Wittenberg. Muitos passaram a entender Lutero como herói porque ele redescobriu o fundamento da justificação pela fé. E é verdade, ali nós tivemos uma grande alegria. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Cristo não para na justificação pela fé. Ele segue. A justificação é o início da caminhada do crente, mas ela continua na santificação pela fé, no viver pela fé, no amar pela fé. Eu não sou só justificado, eu também estou sendo santificado pelo Espírito de Deus. E a santificação é obedecer a Deus pela fé. Meus irmãos, esse é o chamado da pregação, é o chamado da palavra. O mistério foi revelado para isso, mas foi revelado para quem? Para os povos. Para os povos. Meus irmãos, eu fico tão impressionado que o maior teólogo de todos os tempos, o nosso próprio Deus, seja também o maior missiólogo de todos os tempos. Ele quer transformar o homem, mas Ele quer transformar vários homens, milhares de homens, em toda a história.
E por isso que a palavra de Deus desde Abraão, os judeus não conseguiam entender isso, mas não era somente para os judeus. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmo 117, Salmo 66, Salmo 67. Louvai, ó povos todos, alegrem-se os povos, louvai os gentios. Deus sempre quis justificar gentios, meus irmãos, de todas as nações. Então ele vai alcançando esses gentios na história dele, né? Para dar exemplos. Naamã, Ruth, Raabe. Ele vai alcançando esse bando de gentios para falar, ó, eles estão sendo incluídos também. Eles estão sendo trazidos para dentro. Porque o objetivo é que todos os povos venham. Meus irmãos, é claro que isso seria humanamente impossível se o evangelho dependesse somente de nós. Meus irmãos, seria humanamente impossível. A gente mal consegue fazer as relações diplomáticas entre países funcionar. Veja, por isso que eu estava conversando com alguns irmãos aqui da igreja. Eu acho essa guerra na Rússia injustificada. Eu acho ela injustificada. Mas, meus irmãos, quando eu leio as análises de gente que vale a pena sobre esse assunto, o negócio é tenso, é complexo, é difícil, é embolado, tem muita história, tem povos misturados ali, tem aspirações humanas, linhagens familiares, é uma coisa enrolada. Mas no centro de tudo tem o pecado. O pecado é o problema. O problema da maldade do homem, o motivo pelo qual nós fazemos guerras entre nós, é a inimizade que há entre o Criador e a criatura, e consequentemente entre homem e homem. O problema do pecado. Meus irmãos, se incluir pessoas diferentes no Evangelho de Cristo fosse uma obra que dependesse de nós, nunca ia dar certo. Porque a minha tendência e sua é escolher gente parecida conosco. Gente que você julga que é cheirosinha igual você, bonitinha igual você. Apesar de que esse conceito de bonitinho está difícil aí, né? No pós-máscara, né? Ouvi essa semana aí, né? Pastor, será que no caso de algumas pessoas já não deveria falar, coloca de novo a máscara, meu irmão? Eu acho que eu seria o primeiro, tá, meus irmãos? Não daria certo. Então, meus irmãos, o mistério era, quem vai derrubar a parede da inimizade? Quem tem condições de derrubar a parede da inimizade? O Filho de Deus. Na cruz, meus irmãos, aquela verdadeira muralha de separação entre o Criador e a criatura foi derrubada. Eu amo a cena, meus irmãos, quando os evangelhos relatam que, meus irmãos, eu não sei se às vezes a gente se deleita suficiente na verdade da palavra. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado, meus irmãos. Anteriormente, somente alguns poucos sacerdotes podiam entrar cerimonialmente adequados e puros naquele lugar. Somente alguns poucos poderiam ser representantes do povo de Deus, levando as ofertas, levando os sacrifícios no lugar santo, e somente um no Santo dos Santos. Mas o texto da palavra diz que quando o suspiro foi dado, o véu se rasgou. A inimizade foi desfeita, a separação, eu me tornei acessível ao Pai, porque o Pai me aceitou no Filho. E meus irmãos, quando o Filho foi aceito no Pai, com a sua obra perfeita, eu fui aceito, você foi aceito, e a barreira que havia entre nós caiu por terra. Judeus e gentios tinham línguas diferentes, formas diferentes, comunidades diferentes. Mas aqueles discípulos judeus estavam reunidos no Pentecostes, e as línguas como de fogo vêm sobre eles, e eles começam a pregar o Evangelho de Cristo Jesus nas línguas das pessoas. É da Capadócia, é da Pérsia, é da Arábia, é da Mesopotâmia, todo mundo ouvindo o Evangelho na sua própria língua, porque a inimizade caiu por terra, meus irmãos. Deus decidiu fazer e espalhar o Evangelho para as nações. Com a vinda de Cristo, a promessa do mistério se cumpriu e está em operação. E assim, meus irmãos, o que nós lemos no texto
se tornou verdadeiro. As nações puderam obedecer pela fé. Meus irmãos, a pregação mundial do Evangelho torna isso possível. Agora, todos os povos podem ser propriedades de Deus, sem distinção, crendo no Evangelho de Cristo, quando a igreja prega o Evangelho de Cristo. Paulo sabia disso muito bem. Essa é uma das mensagens centrais de Romanos e tem que ser para a igreja, meus irmãos. Tem que ser para nós também. Troquei uma ligação com o missionário João Petrecelli nessa tarde, compartilhando meu dilema com a igreja. Estou com a viagem agendada para o Malawi em agosto. E tudo certo. E o Petrecelli, eu estou tentando marcar com ele, já tem uns 3 anos para a gente ir lá no Nepal, o Emílio já foi lá. E aí hoje o Petrecelli, à tarde, fala: Mateus, dá um jeito, vem aqui. E o que foi, João? O Mateus, é muito difícil. Você tem que vir para ver o tamanho da dificuldade. Falta pastor, falta teólogo, falta missionário. Dá vontade de desistir às vezes, porque o trabalho é muito grande, o tráfico sexual é pesado, a escola está lá abençoando, e a escola que nós ajudamos financeiramente com milhares de igrejas no mundo, mas o trabalho é tão pesado, Mateus. Mas Mateus, ao mesmo tempo o campo está branquinho, o campo está branco, a gente precisa de gente que queira colher campo branco. E o Petrecelli falou: Mateus, mesmo que você não consiga vir, manda a gente para colher esse campo branco, Mateus. Será que nós entendemos isso, meus irmãos? Será que você consegue ver os campos brancos além dos limites do seu umbigo? Será que eu e você conseguimos ver que Deus está cumprindo o seu mistério em alcançar pessoas, e Deus usa pessoas ordinárias como eu e você? Meu irmão, onde está o seu coração missionário? Porque no livro de Romanos existe uma missão a ser cumprida. Nós precisamos anunciar a Cristo. E Paulo aqui estava vibrando, meus irmãos, não só por ver a necessidade, mas porque ele achava maravilhoso estar vivo quando o plano secreto de Deus, de salvar os gentios, estava dando certo. Deus está alcançando, meus irmãos, Deus está fazendo, e você precisa de uma boa dose de olhos da fé para ver o que Deus está fazendo. Ele está, desde os dias de Paulo, porque aonde quer que o Evangelho é proclamado, homens são chamados a exercer fé nele. E em último lugar, meus irmãos, Deus faz todas essas coisas, recapitulando o que vimos aqui, Ele é poderoso para nos confirmar, Ele é poderoso para dar a conhecer o seu mistério da graça, Ele chamou os povos à obediência, esse é o terceiro. Em quarto e último lugar, meus irmãos, Deus está manifestando a glória da sua sabedoria por meio de Jesus. É o versículo 27, acompanhem comigo. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, quando a gente lê essas palavras na hora da bênção final, da bendição final do culto, tem muitas pessoas que interpretam essas palavras só como últimas palavras do pastor para a gente comer nosso McDonald's. O apóstolo Paulo não pensa dessa maneira. Eu corro o risco de dizer que as últimas palavras de Paulo no livro de Romanos são as palavras mais importantes de todo o livro de Romanos. Porque aqui, meus irmãos, ele termina com o que é mais central e mais importante. Ele volta ao início da doxologia, onde ele falou, aquele que é poderoso, e agora ele retoma esse pronome e diz, ao Deus sábio e único. Primeiro que esse Deus é único, único. Você pode comparar com qualquer outra deidade, qualquer outra instituição religiosa. Não há nada entre as potestades, entre os principados, entre as autoridades do tempo presente, do passado e do porvir, que se comparem ao único Deus. É a Ele a quem nós adoramos. Meus irmãos, eu não sei, eu tenho que me controlar aqui, porque senão eu fico empolgado demais. Eu não consigo imaginar, meus irmãos, o tamanho da misericórdia de Deus para escolher a mim como pecador para servir ao único e verdadeiro Deus. Eu não consigo entender isso. E o texto não chama somente ele de único, meus irmãos, mas chama ele de sábio.
sabedoria. Deus sabe o que faz. Eu posso não entender às vezes, mas Deus sabe. Paulo está olhando para tudo que foi revelado nesse livro de Romanos. E ele diz: uau, que Deus sábio, que Deus impressionante. Quem poderia, na consciência de Deus, quem deu a ele essa mente, os tesouros da sabedoria, para, por exemplo, dizer que ele alcançaria primeiro os judeus, depois pelo evangelho de Cristo ele se voltaria para os gentios, porque os judeus se endureceram, e os gentios se converteriam. Agora os judeus têm ciúme do gentio e falam: eu quero também. E Paulo fala: Deus fez tudo isso para que a glória seja dele. Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos, Ele sabe. E Paulo fala: se Deus é único, e Ele sabe o que Ele está fazendo, então, a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Quando Ele fala que essa glória é dada a Deus por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, é porque a única maneira que a ponte entre o meu desejo de dar glória e o Deus que recebe glória é na pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus. O Deus invisível, imortal, que era, que é e que há de vir, se faz visível e próximo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós o adoramos, nós sabemos que Deus existe porque Jesus existe. Quando os discípulos falaram: mostra-nos o Pai, eles viram a Deus em Jesus. Falo para vocês, eu estou com vocês há tanto tempo, por que vocês pedem isso ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai, eu sou o Deus vivo. Ele não estava confundindo as pessoas da Trindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Mas quem vê o Filho, vê o Pai, porque Ele é Deus verdadeiro. Ah, meus irmãos, há tantas pessoas que não conseguem, talvez, enxergar a glória de Deus na cruz, porque a cruz, essa aqui talvez até parece bonita, mas ela é símbolo de feiura, ela é símbolo de morte, ela é símbolo de condenação, ela é símbolo de problema que haveria, mas ao mesmo tempo nessa cruz tão trágica, tão difícil, Deus ali estava resolvendo o problema. Aquele que morreu na cruz parecia falta de glória, parecia que não era Deus, parecia só homem, feio. Mas o Pai decidiu mostrar a verdadeira glória dele agora, na ressurreição do Filho de Deus. Se Jesus tivesse falado tudo o que ele falou, feito todos os milagres, se ele tivesse amado como ele amou, se ele tivesse perdoado como ele perdoou, mas ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seria vã a nossa fé. Mas igreja do Senhor, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Agora a glória do Filho de Deus, de um novo corpo, de uma nova imagem, é real. Imagina Pedro que não valia nada, João que não valia nada, André que não valia nada, Bartolomeu, ninguém, Tomé muito menos. Eles estão trancados, então Jesus aparece entre eles, ressurreto dentre os mortos, num corpo glorificado. Eu fico imaginando que eles estavam olhando para aquilo ali, eu fico imaginando que João, quando escreveu sua epístola, eu fico imaginando, tá? É só uma especulação. Quando ele escreveu o primeiro, João capítulo 1, versículo 14 em diante, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou quando Paulo escreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus não o revelou pelo Espírito. Nós vimos, Pedro em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós fomos testemunhas oculares. Meus irmãos, eles achavam que o grande bambambam era no topo do monte da transfiguração. Não, meus irmãos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ah, meus irmãos, estou fechando meu sermão, abre aí em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para você pegar o contexto, volta no versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Oh Senhor, glória a Deus. Vocês entendem, meus irmãos? A glória parece tão inacessível, mas o texto diz: com ousadia e confiança, mediante a fé nele, nós temos acesso a Deus. Acesso a Deus. Nós nos tornamos participantes de uma glória que a gente não podia nem sonhar. Nem sonhar. Mas agora em Cristo Jesus, é a glória da igreja. É a glória que torna a multiforme sabedoria de Deus conhecida entre os povos. E é por isso, meus irmãos, que lá naquele texto nosso de Romanos, quando ele termina, a última palavra que ele diz é amém. É amém. Você sabe o que significa amém? A gente traduz como assim seja, né? Mas amã, no hebraico, significa verdade. Verdade. Quando Deus termina a sua epístola, ele diz: verdade. É verdade. Melissa aprendeu agora, né, filha? Quando ela quer falar a verdade para o papai, e ela quer que o papai acredite, ela fala: é verdade, papai. É verdade. Às vezes a gente fala que é verdade, nem é tão verdade assim, né? Mas eu posso garantir para vocês que quando Deus diz que é verdade, é verdade. Eu e você podemos, meus irmãos, sair daqui hoje à noite desse culto ao Senhor, sabendo que tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra é verdade. Que a gente pode, com toda tranquilidade, num mundo de mentiras, em que muitos arrogam falar a verdade e não falam a verdade, nós podemos conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade de Cristo, ela nos liberta. E ela nos ajuda a viver perseverantemente até o dia em que encontrarmos a verdade face a face. E nós o adoraremos, e louvaremos, e cantaremos juntos. Até lá, meu irmão, minha irmã, vai preparando o fichamento. Pega o livro de Jesus, tá? Vou dar a dica para você. Pega o livro de Jesus, tá? E você vai estudando e vai fichando tudinho. Vai decorando, vai anotando, vai memorizando. Internaliza essa palavra. Quando você acha que não está demais, come ela, quase literalmente. Guarda ela no seu coração. Porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, meu irmão e minha irmã, você jamais vai se afastar do Deus vivo. Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar, igreja. Bondoso Deus, Senhor e Pai, a tua igreja nessa noite é convidada pela palavra a uma doxologia, a uma adoração, em que nós, não pensando tanto nas formalidades, mas pensando ainda mais na sinceridade do nosso coração, olhamos para Ti, olhamos para a Tua verdade e dizemos: ó Senhor, cumpre em nós o Teu santo evangelho. Senhor, o Senhor está nos confirmando como igreja nessa noite, nós somos edificados sobre a rocha, não segundo o nosso evangelho, não segundo o evangelho de Paulo, mas segundo o evangelho de Jesus. O Senhor é poderoso para nos guardar o nosso depósito até o dia de Cristo. Ó Senhor, como é bom saber disso. O Senhor também é poderoso para dar a conhecer o mistério que estava outrora oculto, mas agora está revelado a nós nessa palavra. Ó Senhor, para que não somente nós, mas todas as nações obedeçam por fé ao Deus verdadeiro. Senhor, a Ti seja a glória, ó Deus único e sábio e imortal. Em nome de Jesus. Amém.